Aos 62 anos, depois de 35 de casamento, o divórcio chegou para mim não como um terremoto, mas como o lento descascamento de uma parede antiga. Cada camada de tinta que caía trazia à tona antigas dores, mas também a esperança de um recomeço. Meu nome é Elvira. Por décadas fui professora universitária de literatura, figurando em auditórios iluminados discutindo temas densos, guiando jovens adultos pelas nuances da paixão, da perda, das conquistas e tombos da ficção, enquanto minha própria história se dissolvia, despercebida, nas entrelinhas dos dias. A literatura sempre foi meu refúgio e minha máscara. Nela conversei com personagens mais vivos que muitos conhecidos, desenhei paisagens internas enquanto lá fora, a vida real erodia meus desejos. Me acostumei a escutar as ausências. O calor do corpo que já não busca o outro na cama. O toque que deixou de ter intenção. Os olhos do parceiro, e depois ex-marido, perdidos, distantes, manchados por preocupações ou distrações indiferentes. Com o divórcio, minha história íntima ficou guardada em um sótão de memórias, trancado, esperando apodrecer junto com vestidos esquecidos. Quando olhava no espelho da penteadeira herdada da minha avó, via uma mulher de rosto oval, traços que um dia foram considerados harmoniosos. Meus cabelos, outrora castanhos vibrantes, agora carregavam fios prateados e brancos como neve acumulada no inverno. As rugas se espalhavam principalmente ao redor dos olhos. Tantas leituras à luz fraca, tantos risos genuínos e algumas lágrimas amargas. Minha pele adquirira uma delicada transparência, pontilhada por manchas douradas do tempo. Os seios, que amamentaram 2 filhos e que um dia foram motivo de orgulho sensual, agora desafiavam a gravidade com uma derrota silenciosa mas digna. Meus braços carregavam aquela suave flacidez da maturidade, e minhas mãos, essas mãos que já apertaram dedos apaixonados e acalmaram crianças doentes, mostravam a textura áspera da vida vivida, unhas curtas e práticas, veias mais visíveis sob a pele transparente. Era um corpo de mulher mais que madura, explorando o próprio tempo e tentando compreender que sensualidade poderia existir além dos padrões impostos pela juventude. Sentia-me como um livro antigo numa estante empoeirada, à espera de um leitor que talvez nunca viesse folhear suas páginas amareladas. Troquei a capital barulhenta pela pequena São Brás das Palmeiras, cidade de ruas de pedra irregular, casarões coloniais desbotados pelo tempo e um ar limpo que chegava perfumado pelas árvores das montanhas circundantes. Era uma cidade onde o tempo parecia ter desacelerado, onde as manhãs começavam com o badalar dos sinos da igreja matriz e as tardes se estendiam preguiçosas sob o sol que dourava as fachadas antigas. Comprei para mim mesma um presente tardio de libertação, uma casa de 1926, paredes grossas pintadas de azul celeste descascado, janelas altas com venezianas de madeira e um imenso quintal com uma jabuticabeira centenária. Quando assinei o contrato, com minha assinatura trêmula mas decidida, senti, ao menos por um momento, que recomeçar era mais do que retórica motivacional de livros de autoajuda baratos. No início, tomei-me por uma espécie de fantasma andando pelos corredores altos da casa, abrindo janelas sempre emperradas como memórias antigas. O silêncio era um companheiro constante, não um silêncio reflexivo que eu conhecia da academia, mas um silêncio pesado, carregado de ausências. As noites eram as mais difíceis. Deitada na cama de casal vazia, ouvia os ruídos noturnos da cidadezinha, latidos distantes, o vento balançando as folhas da jabuticabeira, o estalido da madeira antiga da casa se acomodando. Raramente alguém me via além dos porteiros educados ou da moça simpática da padaria. Meus filhos, adultos e ocupados, moravam longe, tocando vidas apressadas, oferecendo poucas palavras em telefonemas semanais obrigatórios. Passei os primeiros meses restaurando móveis deixados pelos antigos moradores, longas tardes raspando vernizes antigos com lixa grossa, cheirando a pó de madeira e cera de abelha. Era uma forma de lidar com o silêncio oceânico, de dar sentido concreto ao tempo que se estendia vazio à minha frente. Uma paciente execução da solidão, transformando em algo produtivo, tangível. Foi numa manhã ensolarada de sábado, caminhando pela feira de artesanato que se montava na praça central, entre barracas coloridas e o cheiro de pão de açúcar e café coado, que conheci Dona Clara. Ela me reconheceu imediatamente como recém-chegada, em cidade pequena, rostos novos são raros e comentados. Puxou conversa falante e calorosa, sem cerimônia, me arrastou para sua banca repleta de móveis restaurados e xales coloridos. Fiquei fascinada pelas peças expostas, mesas laqueadas que brilhavam como espelhos, cadeiras de jacarandá com entalhes delicados,
armários decorados com motivos florais pintados à mão. Essas peças são lindas, comentei, passando os dedos pela superfície lisa de uma mesa de centro. Quem faz este trabalho? Dona Clara sorriu com aquela espécie de entusiasmo raro e contagioso. Ora, meu filho que ensina. Tem uma oficina nos fundos de casa. Você parece gostar dessas coisas antigas, por que não vem aprender conosco? O Joaquim adora ensinar gente que tem olho para a beleza. Eu hesitei, mordendo o lábio inferior num gesto nervoso que carregava desde a adolescência. Não tinha certeza se me encaixaria num ambiente coletivo, depois de tanto tempo falando apenas para mim mesma e para as paredes silenciosas da Casa Azul. Mas há convites que, mesmo sem entusiasmo inicial, carregam a semente da transformação. Algo na voz calorosa de Dona Clara, na promessa de aprender algo novo, de ocupar as mãos e talvez a mente, me fez acenar que sim. A oficina ficava atrás da casa de Dona Clara, num galpão amplo e bem ventilado, com cheiro característico de verniz fresco, pó de madeira e óleo de linhaça. A luz suave filtrava-se por janelas largas, criando um ambiente acolhedor e criativo. Bancadas de trabalho se espalhavam pelo espaço, ferramentas organizadas em painéis na parede, e peças em diferentes estágios de restauro ocupavam cantos e prateleiras. E lá estava Joaquim. Meu primeiro pensamento foi que ele parecia ter sido esculpido pela própria madeira com que trabalhava. Braços fortes e bronzeados, pele marcada pelo sol e pelo trabalho ao ar livre, barba grisalha desalinhada que lhe dava um ar selvagem mas gentil. Os olhos eram de um castanho escuro profundo, intensos mas serenos, que pareciam ver além da superfície das coisas. Um homem marcado pelo trabalho manual, com roupas inevitavelmente sujas de tinta e poeira, mas que carregava uma dignidade natural, uma presença que ocupava o espaço sem arrogância. Era impossível não reparar no porte robusto, nos ombros largos que preenchiam uma camisa de algodão desbotada, nos antebraços definidos por anos de trabalho com ferramentas pesadas. Mas o que mais me chamou a atenção foi a delicadeza inesperada dos gestos enquanto organizava formões e lixas numa ordem que só ele compreendia. Havia uma música silenciosa em seus movimentos, uma coreografia praticada de quem conhece intimamente seus instrumentos. Logo no primeiro dia notei algo especial nele, uma descrição que se confundia com atenção genuína. Joaquim não era daqueles homens que se impõem pela voz alta ou presença exuberante, mas pela segurança tranquila das mãos experientes, pela calma observadora que parecia moldurar cada aluno com cuidado individual. Havia uma gentileza natural em seus gestos, um calor invisível que se espalhava pela oficina sem alarde nem afetação. Bem-vinda à nossa oficina, disse ele, se aproximando com um sorriso genuíno. Sua voz era grave, levemente rouca, com aquele sotaque mineiro que arrastava as palavras com carinho. Mãe me contou que você tem interesse em móveis antigos. Isso é ótimo. Cada peça aqui tem uma história para contar. Estendeu a mão para me cumprimentar. Quando nossos dedos se tocaram, senti imediatamente a textura áspera de suas palmas, calosidades formadas por anos de lidar com madeira bruta, mas também uma temperatura surpreendente, um calor que parecia irradiar não apenas das mãos, mas de todo o seu ser. O aperto foi firme mas respeitoso, durando apenas o tempo necessário, mas foi o suficiente para acender uma faísca de algo que eu havia quase esquecido que existia. Elvira, respondi, sentindo minhas bochechas esquentarem levemente. Sou. Quer dizer, era professora universitária. Aposentada há pouco. Professora de quê? Perguntou ele, genuinamente interessado, enquanto me guiava até uma bancada preparada com ferramentas básicas. Literatura, respondi, observando suas mãos grandes organizarem formões de diferentes tamanhos. Passei a vida analisando histórias dos outros. Agora acho que é hora de criar algo com as próprias mãos. Ele sorriu de uma forma que me fez sentir vista, compreendida. Literatura e marcenaria têm mais em comum do que parece. As duas são sobre dar nova vida a coisas antigas, sobre encontrar beleza onde outros veem apenas desgaste. Na bancada de restauro, durante os primeiros encontros, eu era uma aluna tímida e excessivamente cuidadosa, repetindo tecnicamente cada orientação com medo de errar ou danificar algo valioso. Joaquim se mostrava infinitamente paciente, com uma pedagogia gentil que nunca me fazia sentir incapaz ou atrasada. Menos força, mais delicadeza, sugeria ele, observando-me lixar arduamente o verniz descascado de uma cadeira antiga. A madeira responde melhor quando você trabalha com ela, não contra ela. É como uma conversa, você precisa escutar o que ela está dizendo. Nosso primeiro contato físico foi casual, mas marcante.
Eu estava com dificuldade para encontrar o ângulo correto para lixar um encosto curvado quando senti sua presença atrás de mim. Suas mãos grandes e quentes se posicionaram sobre meus ombros, ajustando delicadamente minha posição. A pele, tão áspera pelas tarefas diárias, transmitia um calor sutil que desceu pela minha espinha como mel morno. Assim, murmurou ele, sua voz próxima do meu ouvido, deixe o movimento fluir do ombro, não force só o punho. Eu corei intensamente, surpresa por uma chama quase esquecida que se acendeu em meu ventre. Era uma sensação que eu não experimentava há anos, talvez décadas. O simples toque das mãos dele em meus ombros, mesmo sobre a blusa de algodão, despertou uma cadeia de sensações que percorreu meu corpo inteiro. Senti meus mamilos enrijecerem sob o sutiã, uma umidade súbita entre as pernas, o coração acelerando de uma forma que me fez sentir simultaneamente jovem e assustada. A oficina rapidamente se tornou meu ritual semanal mais esperado. Acordava mais cedo nas quartas e sábados, caprichava na escolha da roupa, sempre algo que me favorecesse mas que fosse apropriado para o trabalho. Passava um perfume sutil mas perceptível. Passei a reparar em detalhes que antes escapavam, o modo como Joaquim franzia levemente os olhos quando se concentrava sobre um entalhe difícil, o modo como ele enxugava o suor do rosto com o dorso da mão, revelando veias salientes nos antebraços, o cheiro que emanava dele, uma mistura intoxicante de madeira crua, suor honesto e um leve aroma cítrico de sabonete artesanal. Havia momentos em que eu fingia dificuldade com alguma técnica apenas para ter a desculpa de chamá-lo para perto. Momentos em que nossos corpos se aproximavam mais do que o estritamente necessário enquanto ele me mostrava como usar um formão ou aplicar verniz com pincel. Eu sentia o calor irradiando de seu peito, o cheiro de sua pele, e tinha que me concentrar para não deixar óbvio o efeito que sua proximidade causava em mim. Uma tarde particularmente quente, quando o suor colava minha blusa às costas e o cabelo escapava do coque, Joaquim trouxe um copo d'água gelada. Você está trabalhando demais, disse ele, com um sorriso preocupado. Não precisa se provar para ninguém aqui. Bebi a água em goles longos, sentindo algumas gotas escorrerem pelo queixo. Quando ergui os olhos, o flagrei me observando com uma intensidade diferente. Não era mais o olhar do professor para a aluna, mas algo mais primitivo, mais carregado. Nossos olhos se encontraram e permaneceram conectados por segundos que pareceram eternos. Havia uma pergunta silenciosa no ar, uma tensão elétrica que fazia o espaço ao redor parecer vibrar. Obrigada, murmurei, minha voz saindo mais rouca que o normal. De nada, respondeu ele, mas sua voz também tinha mudado, adquirido uma qualidade mais baixa, mais íntima. Numa manhã nublada de maio, quando as outras alunas faltaram por causa de uma garoa fina que persistia desde a madrugada, fiquei sozinha com Joaquim na oficina. O espaço, geralmente animado por conversas e risos, estava envolto numa quietude quase religiosa. Apenas o som da chuva no telhado de zinco e o ruído suave das ferramentas criavam uma trilha sonora intimista. Ele estava desmontando cuidadosamente uma comoda centenária, cada movimento calculado e reverente, enquanto eu tentava recuperar os apliques de bronze de uma cristaleira que havia perdido muito de seu brilho original. A proximidade forçada pela chuva criou uma atmosfera diferente entre nós, mais próxima, mais confessional. Conversamos mais profundamente do que de costume. Joaquim me contou sobre sua infância correndo entre ruínas históricas e árvores frondosas, sobre como descobriu a paixão pelo trabalho manual observando o avô carpinteiro. Falou sobre sua separação de alguns anos, sobre a filha adolescente que dividia o tempo entre ele e a ex-esposa, sobre o medo de vê-la partir para estudar em outra cidade. Contou sobre a solidão de viver sozinho numa casa que ele mesmo construiu, sobre as noites silenciosas em que só a companhia da madeira e das ferramentas amenizava o vazio. Senti uma afinidade profunda com suas confidências, uma identificação que ia além das palavras. Era como se estivéssemos falando a mesma língua emocional, compartilhando silenciosamente dores parecidas. A vulnerabilidade que ele demonstrou ao se abrir comigo criou uma intimidade nova, um território comum onde nossas solidões se reconheciam e se consolavam mutuamente. E você? Perguntou ele, pausando o trabalho e me fitando com atenção total. Como é viver sozinha depois de tanto tempo dividindo a vida com alguém? A pergunta me pegou desprevenida. Senti as lágrimas se formarem, mas consegui controlá-las. É libertador e assustador ao mesmo tempo, respondi honestamente. Como aprender a respirar de um jeito novo? Às vezes tenho a sensação de que estou conhecendo uma pessoa que sempre esteve lá, mas que ficou escondida por décadas. Naquele final de manhã, quando meu dorso começou a doer pela posição prolongada curvada sobre a cristaleira, eu me reclinei sobre a bancada, fazendo uma careta de desconforto. Joaquim percebeu imediatamente.
Deixe-me ajudá-la, murmurou, aproximando-se por trás. Suas mãos se posicionaram em meus ombros tensos, começando uma massagem lenta e cuidadosa. Os dedos fortes pressionaram pontos específicos, desfazendo nós de tensão que eu nem sabia que estavam lá. Fechei os olhos, entregando-me à sensação. Meu corpo respondeu com um suspiro involuntário, uma onda de calor que subiu pelas costas e se irradiou para o ventre e para as coxas. Suas mãos eram uma contradição fascinante, ásperas pela aspereza do trabalho, mas incrivelmente gentis e precisas nos movimentos. Senti cada dedo, cada palma, cada movimento circular que ele fazia em minha pele através da blusa fina. A massagem se tornou mais lenta, mais demorada. Senti sua respiração próxima à minha nuca, quente e ligeiramente irregular. Quando abri os olhos e olhei para baixo, vi suas mãos grandes contrastando com a delicadeza dos meus ombros. O momento se carregou de uma eletricidade quase tangível. Melhor? Perguntou ele, mas sua voz estava diferente, mais baixa, mais íntima, com uma qualidade quase sussurrada. Muito melhor, respondi, virando lentamente a cabeça para olhá-lo. Nossos rostos ficaram a poucos centímetros de distância. Podia sentir seu hálito morno, ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos castanhos, os fios grisalhos da barba. Havia uma pergunta silenciosa em seu olhar, uma tensão que pedia permissão. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Senti uma vontade quase irresistível de virar completamente o corpo, de encaixar meus lábios nos dele, de descobrir que gosto tinha aquela boca que sorria para mim com tanta gentileza. Mas alguma coisa, talvez o medo, talvez a incredulidade de que aquilo estivesse realmente acontecendo, me manteve parada, apenas sustentando aquele olhar carregado. O momento se estendeu, denso e cheio de possibilidades, até que o som da chuva recrudescer no telhado nos trouxe de volta à realidade. Ele afastou as mãos lentamente, quase relutante, e eu me virei para a bancada, fingindo organizar as ferramentas enquanto tentava acalmar meu coração disparado. Naquela noite, deitada na minha cama de casal vazia, com o som da chuva continuando lá fora e a luz dourada da luminária criando sombras dançantes nas paredes, experimentei uma agitação que não sentia há anos. A memória do toque de Joaquim, do calor das suas mãos, do cheiro amadeirado que emanava de sua pele, ocupava minha mente de forma obsessiva. Fechei os olhos e me permiti fantasiar pela primeira vez em décadas. Imaginei Joaquim entrando no meu quarto silenciosamente, sua silhueta recortada contra a luz do corredor. Via-o se aproximando da cama com passos lentos e decididos, seus olhos castanhos brilhando no escuro. No meu devaneio, ele não falava, apenas me olhava com aquela intensidade que eu já conhecia, mas amplificada pelo desejo evidente. Na fantasia, ele se sentava na borda da cama, suas mãos tocando delicadamente meu rosto, traçando com os polegares as rugas ao redor dos meus olhos. Cada marca conta uma história, sussurrava, e eu quero conhecer todas elas. Suas mãos desciam pelo meu pescoço, pelos ombros, removendo lentamente o camisão de algodão que eu usava para dormir. Eu me sentia exposta, mas não vulnerável. Seus olhos me viam como se eu fosse uma obra de arte, algo precioso e desejável. Ele beijava minha testa, minhas pálpebras, a ponta do nariz, demorando-se nos lábios numa exploração lenta e profunda. Suas mãos grandes exploravam meu corpo sem pressa, acariciando meus seios com uma reverência que me fazia arquear as costas. Sentia a textura áspera de suas palmas contrastando com a maciez da minha pele, seus dedos se demorando nos mamilos que endureciam sob seu toque. Na fantasia, ele descia beijando meu pescoço, meu peito, minha barriga, sussurrando palavras de admiração. Quando suas mãos chegavam às minhas coxas, separando-as delicadamente, eu sentia uma antecipação quase dolorosa. Sua língua me tocava com uma precisão que fazia meu corpo inteiro vibrar, e eu me perdia em ondas de prazer que cresciam até explodir numa liberação completa. O devaneio era tão real, tão palpável, que senti meu corpo responder fisicamente. Minha respiração acelerou, uma umidade familiar se formou entre minhas pernas, e pela primeira vez em anos, toquei a mim mesma pensando em alguém específico. Meus dedos encontraram o clitóris já inchado e sensível, circulando lentamente enquanto a fantasia com Joaquim continuava se desenrolando em minha mente. O orgasmo, quando veio, foi surpreendentemente intenso, não apenas físico, mas emocional. Chorei baixinho depois, não de tristeza ou vergonha, mas de uma alegria profunda e inesperada. Era a alegria de perceber que, apesar dos anos, apesar do divórcio, apesar de todas as camadas de autodepreciação que havia acumulado, a chama do desejo ainda habitava em mim, vibrante e viva. Na manhã seguinte, me preparei para a oficina com cuidado especial.
Escolhi uma blusa azul clara que realçava meus olhos, prendi o cabelo de uma forma mais solta que deixava alguns fios emoldurarem meu rosto, passei um batom discreto mas definido. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente, não jovem, mas radiante. Os olhos brilhavam com uma luz que eu não via há anos, as bochechas tinham um rubor natural que não vinha do ruge. A tensão entre mim e Joaquim se intensificou nos encontros seguintes. Era como se ambos soubéssemos que algo havia mudado naquela manhã chuvosa, mas nenhum dos dois se atrevia a nomear ou confrontar diretamente. Nossos gestos se tornaram mais cuidadosos e, paradoxalmente, mais carregados. Um toque acidental ao passar uma ferramenta durava mais que o necessário. Nossos olhares se encontravam e permaneciam conectados por segundos que pareciam conter conversas inteiras. Ele começou a me trazer café feito por ele mesmo numa garrafa térmica, servida em canecas de esmalte azul que ele havia feito na sua cerâmica caseira. Sentávamos juntos na pequena varanda dos fundos da oficina durante os intervalos, observando as montanhas que se perdiam na névoa matinal. O sol filtrava-se pelas folhagens da grande mangueira, desenhando sombras móveis no rosto dele e no meu cabelo que eu deixara solto propositalmente. Uma vez, ao comentar sobre a beleza simples daqueles momentos, aproximei minha mão da dele sobre a mesa rústica. O toque foi deliberado, uma pergunta silenciosa. Ele olhou para nossas mãos, depois para meus olhos, e entrelaçou nossos dedos sem dizer nada. Ficamos assim por vários minutos, apenas sentindo o calor e a textura da pele do outro, a conexão elétrica que parecia fluir entre nossas palmas. Elvira, disse ele finalmente, sua voz carregada de uma emoção que ele parecia estar tentando controlar. Você sabe que eu... Eu sei, interrompi suavemente, apertando seus dedos. Eu também. As semanas seguintes foram uma dança delicada de aproximação e recuo, de tensão crescente e momentos de quase entrega. Havia beijos quase dados que se interrompiam no último segundo, abraços que duravam mais que cumprimentos normais, conversas carregadas de duplos sentidos. Era como se estivéssemos escrevendo uma história em câmera lenta, saboreando cada capítulo antes de passar ao próximo. Eu havia me arrumado especialmente para a ocasião, um vestido azul marinho de manga longa que abraçava discretamente minhas curvas, brincos de prata que eram herança da minha mãe, um perfume sutil mas persistente. Quando cheguei, Joaquim me viu como se o resto do salão desaparecesse. Seus olhos percorreram minha figura de forma admirativa mas respeitosa, demorando-se no decote modesto, na cintura marcada, no comprimento do vestido que terminava logo abaixo dos joelhos. Você está linda, disse ele, aproximando-se para me cumprimentar. O beijo na bochecha durou mais que o protocolar, suas mãos se demoraram nas minhas costas, e senti seu hálito quente próximo ao meu ouvido. Realmente linda. Durante a noite, nos procurávamos constantemente através do salão. Nossos olhares se cruzavam por cima das cabeças dos outros convidados, compartilhávamos sorrisos cúmplices, nos aproximávamos para conversas que eram pretextos para ficarmos perto um do outro. A tensão sexual era quase tangível, uma corrente elétrica que conectava nossos corpos mesmo à distância. Quando uma música lenta começou a tocar no velho rádio da oficina, uma salsa suave e melancólica, Joaquim atravessou determinadamente o salão até onde eu estava. Seus passos eram decididos, mas seus olhos carregavam uma pergunta tímida. Você me daria a honra de uma dança? Perguntou, estendendo a mão com uma formalidade quase antiquada que me encantou. Meu coração disparou, mas coloquei minha mão na dele. Seria um prazer. O dançar foi uma revelação. Mesmo desajeitada no início, mesmo sem prática há décadas, senti meu corpo se ajustar naturalmente ao dele. Sua mão grande e quente na minha cintura me guiava com segurança. Nossos corpos encontraram um ritmo comum. Eu sentia o calor emanando de seu peito, o cheiro familiar de madeira e sabonete, a firmeza de seus músculos sob a camisa social que ele havia vestido para a ocasião. Em determinado momento, ele me puxou ligeiramente mais para perto. Nossos corpos se tocaram completamente, peito contra peito, quadris quase alinhados, coxas roçando. Senti sua respiração acelerar, assim como a minha. Quando a música chegou a uma parte particularmente lenta e romântica, ele abaixou a cabeça até que seus lábios ficassem próximos do meu ouvido. Elvira, sussurrou, e só a forma como disse meu nome já foi suficiente para fazer meu ventre se contrair de desejo. Você não imagina o efeito que tem sobre mim. Quando nos separamos, ao final da música, nossos rostos permaneceram próximos por um momento que pareceu suspenso no tempo. Seus olhos estavam fixos nos meus lábios, e eu senti que finalmente o beijo aconteceria ali, em público, testemunhado por toda a festa. Mas algo, talvez a timidez, talvez o respeito pela ocasião, nos fez recuar no último segundo.
A madrugada se aproximava quando os convidados começaram a se despedir. Ajudei Dona Clara a recolher pratos e copos, organizando a cozinha enquanto ela e as outras mulheres comentavam animadamente sobre a festa. Joaquim permaneceu no galpão, reorganizando as bancadas e guardando as decorações. Quando finalmente a casa ficou silenciosa e todos os outros haviam partido, nos encontramos sozinhos na varanda. Posso te dar uma carona, ofereceu ele, suas chaves tilintando nervosamente em suas mãos. Está frio para você caminhar sozinha. Durante o trajeto curto pelas ruas desertas de São Brás das Palmeiras, os faróis do carro recortavam as calçadas de pedra como versos iluminados. O silêncio entre nós estava carregado de expectativa, de palavras não ditas, de desejos suspensos. Quando ele parou em frente ao portão da minha casa, desligou o motor mas permaneceu imóvel, as mãos agarradas ao volante. Eu mesma, reunindo uma coragem que não sabia que ainda possuía, quebrei o silêncio. Você gostaria de entrar? Acho que ainda tenho uma garrafa de vinho aberta. Ele me olhou na penumbra do carro, seus olhos brilhando com uma mistura de desejo e hesitação. Você tem certeza? Tenho, respondi, e pela primeira vez em décadas, eu realmente tinha. A porta da minha casa rangeu suavemente quando a abri. A sala cheirava madeira encerada e ao sachê de lavanda que eu deixava entre as almofadas do sofá. O relógio antigo marcava 11h43. Acendi apenas uma luminária de mesa, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Servi 2 taças do vinho tinto que havia sobrado do jantar, e nos sentamos no sofá, próximos mas não colados. Conversamos em voz baixa sobre a festa, sobre os projetos da oficina, sobre a vida na cidade pequena. Mas havia uma corrente subterrânea em nossa conversa, uma tensão sexual que carregava cada palavra com significados duplos. Nossos corpos se inclinavam um para o outro naturalmente, nossos joelhos se tocavam, nossas mãos se encontravam ao alcançar as taças. Quando o vinho terminou e os assuntos se esgotaram, o silêncio que se instalou foi diferente. Não era desconfortável, mas intenso, carregado de possibilidades. Joaquim colocou sua taça vazia na mesa de centro e se virou para me encarar completamente. Elvira, disse ele, sua voz rouca e baixa, posso ser honesto com você? Assenti, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Desde aquela primeira manhã na oficina, eu não consigo parar de pensar em você. No seu sorriso, na sua inteligência, na forma como você toca as coisas com tanto cuidado. Ele pausou, como se estivesse reunindo coragem. Na forma como você me faz sentir vivo de novo. Senti lágrimas se formarem em meus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora que misturava alegria, desejo e alívio. Joaquim, sussurrei, eu também. Pensei que essa parte da minha vida havia acabado. Você me trouxe de volta para mim mesma. Foi então que aconteceu. Ele estendeu uma das mãos e tocou delicadamente meu rosto, o polegar acariciando a linha do meu maxilar. Seus olhos castanhos me olhavam com uma intensidade que me desarmou completamente. Lentamente, muito lentamente, ele se inclinou em minha direção. O beijo começou suave, quase hesitante. Nossos lábios se tocaram com a delicadeza de quem testa terreno desconhecido. Mas quando senti a textura macia de sua boca, quando o gosto levemente ácido do vinho se misturou com algo que era puramente dele, algo dentro de mim se libertou. Aprofundei o beijo, minhas mãos encontrando seus cabelos grisalhos, puxando-o mais para perto. Ele respondeu com igual intensidade. Suas mãos grandes envolveram meu rosto, depois desceram para meu pescoço, para meus ombros. O beijo ganhou urgência, nossas línguas se encontraram em uma dança explorativa e faminta. Senti o gosto dele, o calor de sua boca, a textura ligeiramente áspera de sua barba contra minha pele. Quando nos separamos para respirar, nossos rostos permaneceram próximos, nossas respirações misturadas. Seus olhos estavam vidrados de desejo, e eu sabia que os meus espelhavam a mesma intensidade. Você tem certeza? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Em resposta, levantei-me do sofá e estendi minha mão para ele. Vem comigo. O quarto estava banhado pela luz suave que entrava pela janela. A lua quase cheia criava retângulos prateados no chão de madeira. Fechei a porta atrás de nós e me virei para encontrar Joaquim me observando com uma expressão de admiração e desejo que me fez sentir mais bonita do que havia me sentido em décadas. Aproximei-me dele lentamente, minhas mãos encontrando os botões de sua camisa. Com dedos trêmulos mas determinados, comecei a desfazê-los um por um. Ele permaneceu imóvel, permitindo que eu tomasse a iniciativa, seus olhos fixos no meu rosto. Quando a camisa se abriu completamente,
revelando seu peito largo e musculoso, coberto por pelos grisalhos. Não pude resistir a passar as mãos pela pele quente. Ele suspirou baixinho ao meu toque, suas próprias mãos encontrando a lateral do meu vestido. Posso? Perguntou, e eu assenti. Com movimentos cuidadosos, ele encontrou o zíper lateral e o desceu lentamente. O vestido escorregou pelos meus ombros e caiu em volta dos meus pés, deixando-me apenas de lingerie. Por um momento, senti a velha insegurança me assaltar. Meu corpo não era o de uma jovem, havia marcas do tempo, flacidez, imperfeições que eu costumava esconder. Mas quando vi o olhar de Joaquim, vi apenas admiração genuína, desejo real. Você é linda, disse ele, suas mãos traçando delicadamente os contornos dos meus ombros, dos meus braços. Absolutamente linda. Suas palavras dissolveram minhas inseguranças. Senti-me poderosa, desejável, viva. Terminamos de nos despir mutuamente, explorando com as mãos e com os olhos os corpos que revelávamos um para o outro. Seu corpo era exatamente como eu havia imaginado, forte, masculino, marcado pela vida e pelo trabalho, mas incrivelmente atraente. Quando finalmente nos deitamos na cama, nossa pele nua se tocando completamente, foi como se duas almas famintas finalmente encontrassem seu alimento. Nossos corpos se encaixaram naturalmente, nossas mãos exploraram territórios há muito inexplorados. Ele beijou meu pescoço, meus seios, demorando-se nos mamilos que endureceram sob sua língua quente. Você não imagina quanto eu quis isso, sussurrou contra minha pele, suas mãos percorrendo minha cintura, meus quadris, minhas coxas. Quantas noites eu sonhei com este momento. Suas carícias eram uma mistura perfeita de ternura e paixão. Conhecia meu corpo como se o tivesse estudado, encontrando pontos sensíveis que eu mesma havia esquecido que existiam. Quando sua boca desceu para entre minhas pernas, arquei as costas e gemi seu nome, perdida em sensações que pareciam amplificadas pela espera, pela maturidade emocional que ambos trazíamos para aquele encontro. O orgasmo, quando veio, foi mais intenso do que qualquer um que eu já havia experimentado. Não era apenas físico, mas emocional, espiritual. Era a liberação de anos de repressão, de autodesvalorização, de acreditar que minha vida sexual havia chegado ao fim. Gritei sem me importar com vizinhos, meu corpo todo convulsionando em ondas de prazer que pareciam não ter fim. Quando finalmente me acalmei, ele subiu beijando meu corpo até chegar aos meus lábios. Quando nos unimos, quando senti seu corpo dentro do meu, foi como se duas peças de um quebra-cabeça complexo finalmente se encaixassem. Nos movemos juntos num ritmo que era simultaneamente urgente e paciente, nossos corpos conversando numa linguagem anterior às palavras. Depois, deitados abraçados, nossos corpos ainda entrelaçados, conversamos em sussurros sobre o que havia acontecido, sobre o que significava, sobre o futuro incerto mas cheio de possibilidades que se abria diante de nós. Joaquim brincava com meus cabelos brancos, beijava delicadamente as linhas ao redor dos meus olhos, me fazia sentir não apenas desejada, mas valorizada, admirada, amada. Dormimos assim, abraçados, nossos corpos se ajustando naturalmente um ao outro. Foi a primeira noite em anos que dormi sem solidão, sem o peso do vazio ao meu lado na cama. Acordei antes do amanhecer, observando o perfil de Joaquim adormecido ao meu lado. A luz cinzenta do alvorecer entrava pela janela, suavizando seus traços, destacando os fios prateados em sua barba. Senti uma onda de gratidão tão intensa que chegou a me emocionar. Levantei-me cuidadosamente para não acordá-lo, vesti um roupão e fui fazer café. Na cozinha, preparando café enquanto ouvi os primeiros pássaros cantando lá fora, senti uma transformação profunda dentro de mim. Não era mais a mulher invisível que chegou a São Brás das Palmeiras meses antes. Era alguém renascida, redescoberta, reintegrada à sua própria sensualidade e capacidade de amar e ser amada. O relacionamento com Joaquim evoluiu naturalmente nos meses seguintes. Não foi sempre fácil. Houve momentos de insegurança de ambos os lados, dificuldades práticas de conciliar duas vidas que haviam se estruturado na solidão, olhares curiosos e às vezes desaprovadores da cidade pequena. Mas também houve descobertas maravilhosas, a alegria de acordar ao lado de alguém que me admirava genuinamente, o prazer de cozinhar para dois, a satisfação de trabalhar juntos em projetos de restauração, a liberdade de explorar nossa sexualidade sem pressa, sem vergonha, com a maturidade de quem sabe valorizar cada toque, cada momento de intimidade. Aprendemos a rir juntos, a brigar e nos reconciliar, a sonhar com pequenos projetos futuros. Viajamos para outras cidades históricas, visitamos feiras de antiguidades, passamos fins de semana inteiros na cama explorando nossos corpos e nossas almas.
Joaquim me ensinou não apenas a restaurar móveis, mas a restaurar a mim mesma, camada por camada, revelando belezas que eu pensava ter perdido para sempre. Hoje, mais de um ano depois daquele primeiro encontro na oficina, escrevo esta história sentada no jardim que plantamos juntos nos fundos da minha casa. Joaquim está na oficina, terminando uma mesa encomendada para um cliente de Belo Horizonte, e eu ouço o som rítmico e reconfortante de suas ferramentas. O cheiro de madeira crua misturado ao perfume das rosas que ele plantou para mim cria uma atmosfera de lar, de vida compartilhada, de amor maduro mas vibrante. Aprendi que a paixão não tem idade de aposentadoria. Que o desejo pode ser mais profundo e significativo na maturidade, quando não é mais conduzido apenas pelos hormônios, mas pela escolha consciente de se entregar, de se permitir sentir, de se permitir ser vista e amada em toda a sua complexidade. Descobri que existe uma liberdade única em amar depois dos 60, a liberdade de quem já conhece suas próprias sombras e escolhe a luz, de quem já experimentou a solidão e valoriza a companhia, de quem já passou pelo desamor e reconhece o amor verdadeiro quando ele aparece. Minha história com Joaquim continua se escrevendo dia após dia, beijo após beijo, toque após toque. Não sei se duraremos para sempre. Nesta idade, aprendemos que para sempre é um conceito mais modesto, mais realista. Mas sei que ele me devolveu a mim mesma, me lembrou de que sou uma mulher completa, desejável, capaz de amar e ser amada intensamente. Se você chegou até aqui na minha história, talvez seja porque também conhece a solidão da maturidade, ou porque tem medo de que seus melhores anos já tenham passado. Deixe-me dizer uma coisa: eles não passaram. Enquanto seu coração ainda bate, enquanto sua pele ainda pode sentir um toque, enquanto seus olhos ainda podem se encontrar com outros olhos e criar faíscas, você está viva e capaz de amar. A idade é apenas um número. O desejo, o carinho, a capacidade de se emocionar e se entregar, essas são forças eternas que habitam em nós enquanto escolhermos alimentá-las. Talvez minha história desperte em você alguma memória adormecida, algum desejo enterrado, alguma esperança tímida. Se despertar, cultive-a, permita-se sonhar, permita-se desejar, permita-se acreditar que sua história de amor mais bonita pode ainda estar por ser escrita. E quando a oportunidade bater à sua porta, e ela sempre bate, mesmo quando menos esperamos, não tenha medo de abrir. O que você tem a perder? E principalmente, o que você tem a ganhar?